Ah, Falar da história da Igreja dos Irmãos da Graça, ou por graça, como alguns falam, né, me remonta a uma experiência muito interessante. Tá? Em, em 2008, eu estava na cidadezinha de Chosenau, na Alemanha, participando da celebração do aniversário de 300 anos do Movimento dos Irmãos no mundo. Então, era uma oportunidade realmente preciosa, foi uma oportunidade muito preciosa, e estarmos num grupo extremamente grande de pessoas reunidas ali naquele lugar. Chosenau é uma cidade pequena, muito aprazível, muito agradável, uma cidade de poucos habitantes, né? Se vocês observarem, no lado esquerdo da foto tem um prédio aqui embaixo, né? Esse prédio é o prédio do Museu do Alexander Mack, que foi a nossa referência. Nós vamos ver isso aqui na nossa história, né? Essa cidadezinha realmente, enquanto estávamos lá nesse lugar, né, que creio a maioria de vocês, a maioria de nós sabe, né, a importância dessa cidade para a nossa história, a história da Igreja dos Irmãos, por graça. Enquanto estávamos caminhando por aquelas ruelas, podemos dizer assim, ruas bem pequenas, né, nos dirigindo para o local do evento, né, muitas coisas estavam passando na nossa mente, no nosso coração, muitas emoções, é claro. E isso realmente, para mim, foi um quê de um tanto incomodante também. Porque, por mais que eu já tivesse estudado alguma coisa, eu via que eu não tinha todo o conhecimento, ou um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre tudo o que acontecera e que motivara aquela reunião daquelas pessoas ali naquela cidade. Então, essas coisas me vieram à mente e comecei a trabalhar isso e aí decidi que eu precisava conhecer um pouco mais a história. Visitando o interior do museu Alexander Mack, essa é uma das fotografias que nós tiramos lá na época, nós vemos esse mural, esse conjunto de quadros pintados que existem lá, que ladeiam, né, as paredes do local, lá desse local, contando a história do movimento dos irmãos em pinturas. E foi muito interessante poder olhar isso e voltar num tempo imaginário na minha mente, que eu pudesse, de alguma maneira, armar ou tecer na minha mente, com um pouco mais de consistência, todos os acontecimentos históricos que levaram a Igreja dos Irmãos chegar aqui no Brasil. Naqueles dias, reunidos lá, mais de 1000 pessoas, não foi incomum para nós, né, estranhar a presença de pessoas, né, da Igreja dos Irmãos, como essas pessoas que estão aqui nessa foto, né? É um tanto quanto estranho, né, olhar e ver essas pessoas assim. E eu me lembrei dos Amish e outros grupos mais reclusos da história religiosa do mundo. Mas essas pessoas estavam ali, integradas ao contexto daquela celebração e também como dignos representantes do movimento dos irmãos naquela festa, podemos dizer assim, né? E aí a gente vê essas coisas e começa a pensar, essa é a Igreja dos Irmãos? O que caracteriza esse tipo de movimento? Ou como é que foi tudo isso na mente daquele que está se deparando com algumas coisas que aparentemente e de fato, na verdade, não são usuais para nós que vivemos aqui no contexto latino,
sul-americano e mais especificamente no Brasil, um país onde, por mais que haja discussões sobre isso, um país onde a mistura racial ele é muito abrangente, podemos dizer assim, né? Então, olhar essas coisas todas me fez pensar na importância de poder entender a história da Igreja dos Irmãos. Por quê? Porque estávamos lá, né, latinos, despojados, né? Na verdade, o nosso grupo era o grupo mais despojado que estava lá, né? Pessoas com manga de camisa, como se diz aí, vocês podem olhar nas fotos, né? O pastor Alberto estava comigo lá nesse dia, e era o nosso grupo. Por que eu estou falando isso aqui agora? Porque ao longo da nossa conversa, nesses dias que nós vamos passar aqui, nós vamos ver que o grupo dos Irmãos da Graça, na verdade, eles têm um quê de diferencial, podemos dizer assim, no próprio movimento dos irmãos, que nos faz, vamos dizer assim, um tanto quanto peculiares também, né? E aí a gente fica pensando, por que é importante, né, conhecer a história, entender a história, né? Nessas reuniões dos 300 anos da Igreja dos Irmãos, nós conhecemos esse senhor chamado Davi Plaster, um doutor em teologia, que já é falecido. E o Davi Plaster, nessa reunião, ele estava falando sobre o valor da nossa herança dos irmãos por graça. O que nós temos de importante, de relevante, que nós herdamos através da história dos pioneiros da Igreja dos Irmãos, daqueles que iniciaram todo esse movimento, daqueles que iniciaram com muitas lutas o que é hoje a Igreja dos Irmãos, nas suas várias ramificações. E isso é importante que se diga. Algum tempo atrás, a gente nem pensava que haviam ramificações da Igreja dos Irmãos, né? Nós tínhamos um contexto único no contexto brasileiro, que não imaginava que existiam algumas ramificações daquele movimento originário dos irmãos na Alemanha. Então, o pastor e professor David Plaster, falando do valor da nossa herança dos irmãos por graça, ele estava falando da importância de conhecer e entender a história do movimento dos irmãos para a nossa própria vida, para a nossa existência. E a pergunta, realmente, ela fica, né? O que a história do movimento dos irmãos faz por nós? Essa é uma pergunta importante, relevante, e nos deve instigar não somente a pensar, não somente a pesquisar, mas também a firmar convicções do que somos através da nossa história. Então, a história é importante para nós porque ela nos ajuda a definir a nossa identidade. Identidade, nos círculos acadêmicos, no mundo de hoje, é um termo polissêmico, ou seja, ele tem uma infinitude de significados. Mas a gente quer trabalhar um pouquinho mais em terminologia que permite dizer que a identidade é aquilo que nos faz único, é aquilo que nos faz singular, é aquilo que permite uma identificação sem erro, sem dificuldade, sem um senão. E nós temos uma identidade como corpo que faz parte do movimento dos irmãos, chamado a Igreja dos Irmãos da Graça.
ou a fraternidade das igrejas dos irmãos da graça. E nós vamos, nesse tempo de estudos, de informações, de pesquisa, nós vamos, através da história, entender o que é a nossa identidade como grupo cristão, evangélico, do ramo protestante, podemos dizer assim, que nos faz, como eu disse, singulares. Então a história nos ajuda a definir a nossa identidade. Mas a história também, ela tem um condão, podemos dizer assim, de nos manter concentrados naquilo que é essencial da nossa identidade como irmãos da fraternidade da graça. E o que é essencial? É aquilo que nós não podemos lançar fora, deixar de lado, riscar da nossa identidade. Então, a história nos faz, vamos dizer assim, atentar para termos um foco naquilo que é essencial para a nossa comunidade, para a nossa estrutura como igreja. Ela se revela através da nossa expressão cultural. Como é que nós nos expressamos, ou como nos expressamos a nossa essência? De que maneira nós nos manifestamos ao mundo? Como é que nós nos apresentamos a ela? Então a nossa história nos ajuda, ela nos mantém concentrados na essência da nossa identidade como irmãos da fraternidade da graça. E ela nos permite, sem perder a essência, como foi dito, a adição de valores que agregam a esse essencial coisas mais importantes da nossa trajetória histórica. Mas também a história, ela nos alerta para os perigos que devemos evitar. Alguém já disse que se nós não conhecemos o nosso passado, nós estamos fadados a cometer erros já cometidos. Erros que foram até cruciais, drásticos, dramáticos no contexto da história das pessoas. Isso vale não somente para os grupos religiosos, mas também para as organizações de uma maneira geral. As organizações que não têm o registro histórico ou não têm, através da história, a manifestação da sua autêntica identidade, tende a correr perigos e até mesmo a ser levada a deixar de existir. Nós que somos da área empresarial, trabalhamos com isso há algum tempo, a gente conhece muitas empresas que foram centenárias no mundo e que sobreviveram por tanto tempo por conta de que estavam alertas às mudanças, às intempéries que os tempos traziam, mas que, de alguma maneira, no momento em que elas, vamos dizer assim, esqueceram esses porquês históricos, elas também foram alvos de extinção. Então a história nos alerta para os perigos que a gente deve evitar. E isso vale para nós em nível de como pessoas. Quando nós nos conhecemos, quando nós sabemos, quando nós entendemos o que é nosso DNA, podemos dizer assim, isso nos permite a não enveredar em caminhos tortuosos que muitas vezes nos levam ao fracasso. E, por fim, para a gente concluir essa sequência, a história nos ajuda a projetar o nosso futuro. Quem sabe a sua história, quem conhece o seu passado, ele reconhece
o seu presente e pode fazer alusões ao futuro. Pode fazer projeções, planejamentos, sonhar. E isso, não digo que as pessoas que não sabem ou que não conhecem a sua história, ou que não conhecem a história das coisas ou das entidades onde estão, não conseguem projetar o futuro. Mas essa projeção tende a ser deficiente quando você não conhece a sua história. E isso é muito importante para realçar aquilo que nós estamos falando nesse primeiro momento, nessa primeira aula, que certamente será mais curta do que as outras aulas que virão. Tá? A história da Igreja dos Irmãos da Graça, é claro, tem vários contextos envolvidos. Tem vários movimentos que influenciaram a história dos irmãos. Se nós fôssemos pensar um pouco mais aqui, nós iríamos dizer claramente que a história, ela nos traz, né, pelo menos duas grandes influências importantes para nós no histórico passado da própria história da igreja, né, que são movimentos pré-reforma e pós-reforma que marcaram a trajetória daqueles que nos precederam em nível de pioneirismo. Então, para a gente fechar esse primeiro momento do nosso tempo, né, eu quero dizer para vocês, é importante que todos nós conheçamos a história.